tema dessa palavra tá aí, onde estão os Elias? Onde estão os Elias? Tem alguém que chama Elias aqui? Elias? Tem algum Elias? Tem ninguém? Meu Deus, tinha um Elias que ele estava, cadê o Elias? Está na Itália? Ô Elias, você está aí? É o Elias, o nosso Elias, ou esse aí é o outro Elias? Não acredito, Elias. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Elias. Eu fiz uma mensagem para você, cara. Você viu como você é especial? Onde está o Elias? Agora está ali, não está na Itália, está no Brasil. Glória a Deus. Onde estão os Elias? Vamos ler 2 Pedro 3, de 3 a 9. É um texto grande, mas eu preciso ler com você para nós entendermos um pouquinho daquilo que eu quero falar com você nessa noite. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Olha que coisa, deixa eu só fazer uma menção aqui, abrir um parênteses. Veja bem, eu nem vou fazer aqui toda a introdução do que eu li, só o finalzinho, porque a Bíblia fala assim, que haverá uma destruição dos ímpios, e logo em seguida fala assim, não esqueçam disto, amados. Não é em relação à destruição dos ímpios, o que está aqui. Não esqueçam disso, amados. Não é em relação ao que foi dito antes. Mas eu quero fazer um trocadilho aqui. Amados, não esqueçam disto. Disto o que, pastor? Que os ímpios, se nós não falarmos de Jesus, se nós não expressarmos Jesus, se nós não abrirmos as nossas bocas, se nós não expressarmos o grande Deus que nós temos, tudo que somos, se nós não manifestarmos, não pregarmos o Evangelho, essa é uma verdade. Os ímpios serão destruídos, mas eu creio que Deus está levantando a minha vida, a sua vida, essa igreja, nós aqui, para nós fazermos a diferença, em nome de Jesus, assim, o que está aqui, os ímpios não serão destruídos, amém, queridos? Amém, irmãos? Você precisa entender isso. Não serão, por quê? Porque eu e você, nós faremos a nossa parte, nós vamos pregar Jesus, nós vamos ensinar, nós vamos ganhar as pessoas, nós vamos ganhar essa cidade, nós vamos ganhar a região oeste, porque Deus está nos chamando para isso, amém? Então continuando aqui, não esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, é nesse contexto aqui que está falando. E 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha que interessante. As pessoas que não conhecem Jesus, ou que talvez tiveram um encontro muito raso com Jesus, que tiveram um encontro muito superficial com Jesus, talvez passa na cabeça delas assim, essa história de Jesus voltar, isso aí não vai acontecer. Não vai acontecer, então o que eu vou fazer? Eu vou bagunçar, eu vou aprontar, eu vou fazer tudo o que eu quero fazer, e um dia, quem sabe, lá mais na frente eu vou me converter, ainda vai dar tempo. Então, é a mentalidade das pessoas. Mas nós precisamos entender, queridos, que, óbvio, a Bíblia fala que Jesus vai voltar quando o Evangelho for pregado a toda criatura, a todas as pessoas. Mas nós sabemos que o fim das pessoas pode ser antecipado
por um acidente, por uma doença, por alguma coisa, e essa pessoa, se ela não tiver a salvação, ela vai passar a eternidade no inferno. Então isso nós precisamos ter consciência. Não dá para nós ignorarmos o fato de que, porque por exemplo, estamos no projeto, vamos ganhar Barueri para Jesus, vamos, em nome de Jesus. Porém, queridos, nessa caminhada, se nós não pregarmos o evangelho para os nossos parentes, para os nossos irmãos, para a nossa família, para os nossos amigos, até Jesus voltar, se eles não se converterem, é fato, vai passar a eternidade no inferno. Nós não temos que negociar isso, ficar maquiando isso. Infelizmente tem muita gente que, não sei o quê, papapá, na última hora e tal. Irmãos, é muito importante eu não estou aqui para julgar, nós estamos aqui simplesmente para colocar as pessoas no caminho. Quem faz é Deus, Ele que vai julgar lá, não somos nós, mas o nosso papel nós temos que fazer. Agora, as pessoas, se elas se anteciparem, ou se acontecer alguma coisa, essas pessoas não conhecerem o Evangelho, não conhecer Jesus, não tiver um encontro genuíno com o Senhor, não aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas, elas vão passar a eternidade no inferno. Isso é muito triste. Porém, o que nós precisamos entender? Jesus, aí as pessoas vão falar, não, vai demorar para vir, e até as pessoas que zombam, não, eu nem acredito nisso e tal. Mas já aconteceu de uma vez, e agora a palavra de Deus fala que vai acontecer de novo. Nós não sabemos o dia, o dia e a hora, eu preguei aqui que ele vai vir como ladrão. A Bíblia fala sobre isso. Mas aqui, Jesus, é interessante porque aqui a Bíblia está falando algo muito interessante. Enquanto alguns estão achando que a promessa está demorando, talvez nós estamos mais perto disso do que nunca, irmãos. Porque a Bíblia fala aqui, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, talvez a gente pense assim, Jesus vai voltar daqui 1000 anos. E para nós 1000 anos é muito tempo. Mas a Bíblia fala que é como um dia. E um dia como 1000 anos. Então nós precisamos ter revelação. Qual é o nosso papel? O que nós somos chamados para fazer? O que nós temos que fazer? Qual é a nossa função? Jesus, sabe, queridos, nós precisamos trabalhar para que as pessoas saiam desse engano. Jesus, Ele voltará. Jesus, Ele vai voltar, amém, queridos? Nós não queremos que Ele volte agora, óbvio, nós temos tantas coisas para fazer aqui, mas nós também não temos o controle dessas coisas, nós não temos o controle de quando Ele vai voltar. A questão é, nós estamos nos preparando para isso? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus vai voltar. As pessoas precisam saber disso, ter consciência disso, ter revelação disso. Só que elas só vão ter revelação se nós falarmos para elas, mostrarmos, ensinarmos, pregarmos, falar sobre a eternidade com as pessoas, ensinar para elas, mostrar o caminho para elas. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você tenha consciência. Jesus irá voltar um dia. E a questão é, você está preparado? Pastor, eu estou de boa, está tudo certo, beleza, então glória a Deus. Mas e seu irmão, e seu amigo, sua família, seus parentes? Cara, eu fico pensando um dia nós andando na direção, e um monte de gente que nós precisamos fazer alguma coisa. Eu não quero jogar um peso nas suas costas, mas eu quero que você saia daqui como eu estou. Nós fomos chamados para um tempo como esse, para fazermos a diferença na vida das pessoas que estão do nosso lado. Amém, queridos? O segundo ponto que as pessoas precisam entender, elas precisam se arrepender. As pessoas precisam se arrepender. Mas antes de falar disso, aqui em cima, quando nós lemos, ao contrário, Ele é paciente com vocês. Veja bem, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, é o seguinte: Deus é paciente com quem? Com as pessoas que não se converteram ainda, ou conosco. A Bíblia está falando aqui,
Ele é paciente com vocês. Isso aqui não é para não cristão, isso aqui é para quem é crente, para quem já conhece a verdade, para quem já conhece a Bíblia. Ele é paciente com eles lá também, mas Ele também é paciente conosco. Jesus é paciente conosco, Deus é paciente conosco. Paciente no sentido do quê? Puxa vida, você vai na igreja, você recebe Jesus, você participa de tudo isso, tem uma vida abundante, mas Ele está... E as pessoas? Não, Deus está sendo paciente comigo e com você. Deus está sendo generoso comigo e com você. Deus está nos dando a oportunidade de nós continuarmos sendo quem nós somos e falarmos Jesus para as pessoas, mas Jesus e Deus aqui, Ele é paciente conosco. Amém, queridos? Deus é paciente comigo e com você, Ele é paciente, Ele entende o nosso lado, mas nós precisamos gerar em nós um arrependimento pela vida das pessoas. As pessoas precisam se arrepender, mas a pergunta que eu faço para você, e eu não sei se você já fez, é: por que nos dias de hoje as pessoas estão tendo tanta dificuldade de se arrepender? Por que nos dias de hoje as pessoas estão tendo tanta dificuldade de confessar Jesus, de seguir Jesus? É incrível, porque eu vejo pessoas, elas falam: não, eu quero seguir Jesus, eu tenho vontade, eu preciso, mas não vão, não dão um passo, não se arrependem. E aí, queridos, eu entendo que duas coisas podem estar acontecendo. Uma delas é a dureza do coração das pessoas. A dureza do coração das pessoas. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. Isso é uma verdade. As pessoas estão frias, as pessoas estão insensíveis, as pessoas estão querendo viver a vida da forma delas. Isso é uma verdade. Mas uma outra coisa que eu gostaria que nós pensássemos. Eu pensei nisso. Será que... Eu queria que você pensasse nisso. Será que alguém, quando olha para nós, quando olha para a minha vida, pastor Cleito, Maurílio, pastora Lu, pastor Bruno, ela fala: cara, eu quero ter a vida desse cara. Será que eu quero ter a vida que ele tem? Será que eu quero ter o que ele tem? Será que eu gostaria de fazer o que ele faz? Será que eu quero ter esse estilo de vida? Porque na verdade, queridos, o nosso maior testemunho não é falar. O nosso maior testemunho é o nosso comportamento. São as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, a nossa forma de ser. As pessoas, quando olham para você, elas falam: cara, esse cara me inspira. Esse cara é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que me inspira. Porque nós precisamos entender, há uma dureza no coração das pessoas, há uma dureza sim, mas nós precisamos entender, queridos, será que nós estamos inspirando as pessoas? Porque nós precisamos perguntar se nós estamos inspirando as pessoas ao ponto das pessoas desejarem estar conosco, desejarem o mesmo Deus que nós temos, desejarem o mesmo Jesus que nós temos. Então, é algo para nós pensarmos. Uma coisa que eu estava pensando esses dias, uma pessoa chegou e falou: cara, eu fico vendo a sua vida, e é muito corrida a sua vida, você tem muita coisa e tal, e não sei o quê, e eu não sei se eu quero isso para a minha vida não. Essa pessoa falou. Aí eu tive que explicar para ela, na verdade, porque uma coisa, queridos, é a pessoa ter um chamado para ser um pastor. Outra coisa é a pessoa ter um chamado para vir para a igreja, para ser cristão, para aceitar Jesus, para ter salvação, porque muitas são as pessoas, nem todo mundo tem um chamado para ser pastor, e nem todo mundo tem um chamado para ser pastor titular, nem todo mundo tem, então isso tem que ficar claro. Agora,
eu não devo, óbvio, eu não vou inspirar essa pessoa, não devo inspirar essa pessoa para ser um pastor num primeiro momento, porque não é esse o foco. Eu tenho, para ser pastor, eu inspirar o Maurílio, inspirar o Bruno, o Aías. É isso, ele sabe minha vida e eu sou apaixonado, então é nesse sentido, mas elas não. E essa pessoa falou isso, mas isso me deixou pensando, sabe? Eu falei, será que imagem eu estou passando? E aí no intuito às vezes de justificar uma vida corrida, que é corrido, mas é uma bênção. Eu estou vivo, eu tenho saúde, glória a Deus por isso, tenho uma família linda. Às vezes será que eu não passei para essa pessoa uma imagem ruim? Será que eu não passei uma imagem, não, estou na correria e tal, não sei o quê, papapá. Será que isso está afastando a pessoa? É óbvio que ela não vai querer ter minha vida, porque ela nem se converteu ainda. É um caminho para isso. Mas nós precisamos olhar. Mas por outro lado, porque arrependimento, nós falamos que arrependimento significa mudança de direção. É verdade. Mas antes da mudança física da direção, precisa acontecer a mudança do coração. Muitas vezes nós queremos que as pessoas aceitem Jesus, as pessoas mudem de atitude, as pessoas deixem os seus vícios, deixem os seus costumes, deixem as suas rotinas, deixam o seu lado, deixam as suas atividades para aceitar Jesus e seguir Jesus. Mas o que nós precisamos das pessoas, queridos, nesse momento, não é atitude, no sentido assim de, agora eu aceitei Jesus, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou orar todo dia, eu vou ir para a igreja todos os dias, eu vou dar o dízimo todo dia, eu vou não sei o quê. Tudo isso é um processo. O que eu e você nós precisamos é trabalhar para que as pessoas mudem o coração delas. Uma vez que a pessoa muda o coração, com o tempo vai mudar o comportamento. Quando vocês estão me entendendo, diga amém. E aí que entra o grande segredo da minha vida e da sua vida. Como nós podemos expressar Jesus de verdade? Esses dias nós estamos muito animados com esse projeto do Barueri Vem para Jesus, dessa fase das igrejas nas casas, que nós vamos ter a partir de agosto. Eu vou explicar depois para você. E aí nós estávamos conversando com uma pessoa, e ela está muito animada, mas muito animada e tal, com esse projeto, e nós estamos falando cada vez mais para essa pessoa, e nós vamos ter lá uma reunião na casa dela, já falamos para chamar as pessoas, vai ser um negócio muito louco, e ela está muito animada. E aí foi legal que ela falou assim, sabe o que mais me inspira? Olha que interessante, sabe o que mais me inspira? A vida de vocês, a alegria de vocês, o coração de vocês. Vocês são pastores, mas são simples, mas estão envolvidos, sabe? Aquilo ali fiquei pensando, nossa, que legal, cara, ouvir isso dela, porque às vezes as pessoas precisam nos ler, as pessoas precisam ver o que nós estamos fazendo, e nós como pastores, principalmente nós como pastores, mas todos nós precisamos carregar a luz, expressar Jesus. Quando eu olho para a vida de João Batista, ele chegava para as pessoas, cara, ele falava assim, porque João Batista, ele, na verdade, chegava lá, víboras, se arrependam e tal. Eu fico pensando, nós hoje chegamos com tanto cuidado para falar de Jesus para as pessoas, e ainda as pessoas às vezes não aceitam. Mas o que diferencia a minha vida, a sua, nossa vida? Eu falo da minha, de João Batista. O cara tinha autoridade, ele podia falar desse jeito, ele pagava um preço, ele orava, aquele cara podia mesmo, ele podia falar, ele falava mesmo abertamente, se arrependam, porque para nós falarmos para as pessoas se arrependerem, nós precisamos ser os primeiros a andarem
concordância, em linha com Jesus, em linha com os céus, para nós ganharmos pessoas, para nós avançarmos no projeto de, não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, não é isso não, mas nós precisamos entender, queridos, que João Batista, ele poderia falar, ele falava de arrependimento, mas ele tinha vida, e nós precisamos entender isso. Se nós vamos pregar arrependimento, vamos ser os primeiros a nos arrepender, porque as pessoas estão vendo, as pessoas estão vendo nosso testemunho, as pessoas estão vendo a nossa fala, as pessoas estão vendo nossa atitude, as pessoas estão lendo o nosso rosto, as pessoas estão lendo a nossa fala, o nosso, tudo, as pessoas estão olhando para nós. Então quando nós estamos no dia a dia, pregando o evangelho, não vamos falar víbora, não vamos, isso não vai acontecer, mesmo que a gente tenha tanta autoridade, eu nunca vou falar isso, amém, irmãos? Mas eu fico olhando para João Batista, mas João Batista, ele foi o primeiro Elias, ele preparou o caminho, ele fez a parte dele, ele fez o que tinha que fazer. Agora nós estamos sendo os Elias desse tempo, preparando novamente para a segunda vinda de Jesus, mas nós precisamos nos alinhar com o céu, nos alinhar com a verdade, pagar um preço em oração. Nós não vamos conseguir mover as pessoas para cá no domingo, na terça-feira, no live, no domingo, na quarta, no sábado, somente numa telefonema, não. Nós vamos orar, jejuar, pagar um preço, clamar por essas vidas, tirar elas do inferno, antes até de tirar as pessoas do inferno fisicamente, nós vamos tirar as pessoas do inferno espiritualmente, nós vamos orar, isso vai fazer a diferença, queridos. Nós precisamos ser esses homens e mulheres desse tempo agora. Nós estamos falando de um projeto gigantesco, uma cidade para Jesus. Jesus está nos dando a oportunidade de nós ganharmos Barueri, Jesus está nos dando a oportunidade de ganharmos Carapicuíba, Jandira, região oeste. Deus está nos chamando para tudo isso, mas nós precisamos entender, isso é muito grande, isso vai exigir muito trabalho, mas acima de tudo vai exigir uma postura espiritual, de autoridade, como João Batista, como, pagando um preço, orando, jejuando, se reservando, porque isso vai abrir o caminho. Agora, uma coisa que a Bíblia fala em Lucas 12, parte B, 48, parte B. Você já ouviu isso? A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Eu já ouvi isso muitas vezes em reuniões de líderes. Por exemplo, assim, você é líder. Quem muito é dado, muito é requerido, muito é cobrado. De uma certa forma, não tem problema, faz sentido. Ok, nós somos líderes, então o preço de cobrança é maior. Mas esse texto não está num contexto de cobrança ou de uma exortação para líderes. O contexto aqui, queridos, é justamente para nós entendermos em relação às pessoas, em relação a vidas, em relação ao evangelho. Ou seja, Deus está confiando o Barueri na minha mão, Deus está confiando pessoas nas nossas mãos, Deus está confiando pessoas nos nossos setores, nas nossas áreas, distritos, nos nossos lives. Deus está confiando, ou seja, Deus está dando muito, porque a Bíblia fala: quem muito foi dado, muito será exigido. O que Deus está confiando em nós não é algo pequeno, sabe por quê? A Bíblia fala que uma vida vale muito mais do que o mundo todo. Ou seja, irmãos, nós estamos falando de centenas e centenas e centenas e centenas de milhares de pessoas. Ou seja, Deus está confiando muito na minha mão, na sua mão. Ou seja, Ele vai exigir. Cada pessoa que Deus nos der nessa igreja é uma responsabilidade tão grande. Mas é um problema? Não, é uma responsabilidade. Deus está confiando, e quanto mais Ele confia, mais Ele vai pedir. Quanto mais Ele der. Então hoje nós estamos aqui com 3 cultos, daqui a pouco nós vamos ter 4 cultos, depois nós vamos ter 5 cultos, depois nós vamos mudar de prédio, amém, queridos? Em nome de Jesus nós vamos expandir, abrir um monte de núcleos, isso tudo vai acontecer, eu já estou visualizando, mas Deus, a Bíblia está falando, a quem muito é dado, pastor Cleiton, muito será exigido.
E a pergunta para nós hoje é: você está preparado? Você realmente quer isso para a sua vida? Deus quer Ele está nos convocando, irmãos. Nós estamos sendo convocados. Porque quando Deus nos convoca, Ele vem, Ele também, ao mesmo tempo que Ele confia, Ele exige. Mas ao mesmo tempo que Ele exige, Ele deposita uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas. Uma unção de capacitação. Sabe, irmãos, eu estou sonhando com essa expansão, com o crescimento, com a igreja. Eu estava pensando, Deus tem mandado tantas pessoas aqui, pessoas que nós até colhemos e não plantamos. Estamos colhendo da onde nós não plantamos, pessoas que serão pastores, sabe, dessas igrejas. Nós vamos ter muitos pastores, muitos cultos, muitas pessoas envolvidas nesse projeto, mas eu tenho consciência, Deus está me chamando para ser o Elias, que está preparando o segundo Elias, o Elias está preparando a segunda volta de Jesus. Deus está nos confiando. A Bíblia diz em Mateus, para a gente concluir, queridos, em Mateus 17, 1, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Eles foram, e quando chegaram lá em cima, lá na frente no 9 diz assim, eles chegaram, ficaram lá, tiveram um encontro, oraram, e quando eles estavam descendo, olha o que diz aqui, 17, 9, diz assim, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Olha que interessante isso aqui, queridos. Jesus vai com os discípulos para o monte para orar. Ele desce e gera uma dúvida no coração dos discípulos, porque começam a falar sobre Elias. E eles começam a ter dúvida. E eles falam, mas por que eles estão falando que Elias precisa vir primeiro? E papapá, e aquela confusão toda na descida do monte. E Jesus fala aqui, ele fala que Elias veio, mas também que Elias virá. O primeiro Elias é João. Era de João que Jesus estava falando. Preparando o caminho. E o segundo Elias é o próprio Jesus. Mas ele vai ser representado por milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Eu e você. Os nossos lives, as igrejas, nós estamos sendo convocados. Ou seja, Elias já veio, João Batista já preparou o caminho, já fez o que tinha que fazer, agora nós estamos sendo convocados para fazer parte dessa história. E Deus está perguntando, aonde estão os Elias? Eu quero concluir, queridos, dizendo o seguinte, esse projeto vai dar certo, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Vai dar certo, em nome de Jesus, não é no meu nome. Outra coisa, até o final dessa série, semana que vem nós vamos ministrar a última, e depois nós já vamos começar a ministrar uma outra série dentro desse assunto ainda. O Espírito Santo vai te convencer que esse projeto não é meu. Esse projeto não é da Past Church.
Esse projeto é do reino de Deus, esse projeto é de Jesus, é da igreja do Senhor Jesus. Assuma isso no seu coração, querido. Assuma isso, ganhar a cidade, ganhar pessoas, ser preparado, preparar o caminho, ser os Elias que vão trazer Jesus, que vão preparar a segunda volta. Nós precisamos entender isso. Mas uma coisa que eu quero dividir com você, isso eu quero dividir com você. Talvez daqui a anos, você vai olhar e vai ver tudo que Deus fez. E você vai falar, cara, eu não acreditava, mas Deus fez. Mas eu quero dizer algo para você. Deus não trabalha na incredulidade. Deus não está contando com os Elias que não acreditam. Talvez hoje você possa até não estar tão assim, crendo em tudo isso. Mas eu quero te encorajar, você acreditar. Porque Deus irá fazer grandes coisas em nome de Jesus. Deus está te chamando para ser um Elias nesse tempo. Para preparar o caminho da segunda volta de Jesus. Jesus vai voltar, irmãos. Essa cidade precisa conhecer Jesus. Nossos vizinhos precisam conhecer Jesus. Os nossos lives precisam estar transbordando de gente. Essa igreja precisa ter fila de gente para entrar aqui, não para nós ficarmos nos achando, não, irmãos. Muito pelo contrário, a Bíblia que eu acabei de ler, a quem muito é dado, muito é cobrado, muito é requerido. Cada vida acrescentada aqui é uma responsabilidade. Mas é porque nós estamos preparando o caminho para a volta de Jesus. E eu quero dizer algo para você muito, muito sério, para nós ficarmos em pé. Cada pessoa aqui precisa assumir isso de verdade. Pode ficar em pé já. Cada pessoa precisa assumir isso de verdade. Assuma isso, querido, no seu coração. Porque quando você assumir isso, uma unção de capacitação virá sobre a sua vida. Porque para cada fase das nossas vidas, o Senhor derrama uma unção. Talvez nós estamos orando tantos anos por unção. Nós estamos orando tantos anos por algo maior, por um poder maior, mas eu pergunto para você, se Deus te desse uma unção maior há 2 anos atrás, você talvez nem saberia o que fazer com essa unção. Deus colocou esse projeto no nosso coração, no meu coração, há 3 anos, mas só agora que está vindo à tona. Só agora que isso está acontecendo. E quando eu olho para o avivamento, ou para os avivamentos da história da igreja, eu vejo que Deus levantou um homem, levantou uma mulher, levantou alguém, para ser o idealizador do projeto. Mas esse homem não foi suficiente, porque Deus não, nenhum homem, entenda isso, nenhum homem tem a força, nenhum homem sozinho, ele é capaz de trazer o avivamento. Porque o avivamento que virá aqui, em outras cidades, em outros países, ele vai vir por uma ideia, por um projeto, por alguém. Mesmo se nós olharmos para a vida de João Batista, ele preparou o caminho, mas ele não tinha como ele ficar a vida toda esperando a igreja crescer. Os discípulos fizeram o que fizeram, mas não tinha como, nem o próprio Jesus pôde ficar aqui. Ou seja, a ideia, o projeto, Deus vai dar para alguém, e precisa dar, Deus precisa levantar alguém, Deus precisa levantar um João Batista para preparar o caminho, Deus precisa levantar os Elias para preparar o caminho. Mas queridos, nós estamos contando com um exército de homens e mulheres. Eu quero que você comece a visualizar, eu quero que você comece a se preparar. Você olha para você e fala: pastor, eu não tenho a mínima condição nem de ajudar eu mesmo. Mas quando você se dispõe, você diz: eis-me aqui, Senhor, é isso que eu quero. O Senhor derrama uma unção de capacitação sobre a sua vida.
vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele dá os recursos, Ele dá o dinheiro, Ele dá a condição. Sabe, irmãos, eu estou visualizando esse projeto e nós sabemos que nós vamos precisar de muito recurso humano e financeiro. Mas eu já estou vendo, Deus não ia dar um projeto desse tamanho para nós. Não é meu projeto, é nosso, é bíblico, para nós, se Ele não desse os recursos. E quando eu olho para esse exército de homens aqui, mulheres nessa reunião, eu fico pensando, cara, já podemos fazer um estrago no inferno, aliás, um concerto no inferno. Já podemos, irmãos, com você, se nós decidíssemos hoje, só nós aqui, não entra mais ninguém, já era o suficiente para nós fazermos uma bagunça nessa cidade, revolucionar Barueri. Não olha para as suas limitações, não olha para as suas dificuldades, não olha para os seus problemas. Deus está te chamando e Ele está entregando para você uma capacitação que você não imagina, uma força que você não imagina, uma unção que você não imagina. Amém, queridos? Então vou pedir para você levantar suas mãos, começar a clamar agora, começar a orar. Vamos juntos aqui. Se você puder clamar, oh,